Uso de rumores. Tem mecânicas específicas para isso em alguns sistemas. O Vermelho pode me corrigir se eu estiver enganado. No Vampiro, a Máscara, e a minha referência parou na terceira edição, a habilidade Manha serve para isso. Sim. Em inglês é Streetwise. E ela serve para isso, entre outras coisas, obviamente. Mas uma das coisas que ela serve é justamente para fazer uma investigação, que é uma habilidade social, e ela serve para fazer uma investigação na linha de circular pelos lugares, pelos bares, pelos rolês, em busca de informações com as pessoas em que elas estejam dispostas a falar, os rumores, o que está sendo dito por aqui e por ali. Né? D&D A também ideia. tinha, né? Não sei se tem na quinta edição. Então, isso que eu ia falar. A ideia é de que você consiga. O DD não tem, na quinta edição, não tem específico. A ideia é de que você consiga conversar com as pessoas na rua, enfim, e elas deem ou troquem informações, né, no dia a dia, é básica. Tanto é que no D&D comum, salvo engano, a gente falou sobre isso no Papo de Mestre sobre Downtime, que essa é tratada como uma atividade de downtime, inclusive. No livro do mestre, ele fala sobre como os personagens podem usar o downtime para disseminar rumores, para escolher um rumor e para começar a espalhar. E aí é uma atividade que vai sendo feita ao longo do processo. Mas pode acontecer de você querer que as pessoas obtenham essas informações, ouçam os rumores, etc., em jogo. Né? Vamos dizer assim. Quando eles precisam de informações rapidamente. E aí, arma de Tchekov. Por que, que aquela informação daquele rumor chamou a atenção daquele interlocutor em particular? Então, assim, é aquilo que eu falei. Se você chega pro cara lá e pergunta, você notou alguma coisa estranha ou você ouviu algo estranho aqui? O que que aquela pessoa considera estranho? Esse é um fator que você levar em conta, né? Se você ouviu falar alguma coisa estranha, se o cara é porteiro de um prostíbulo lá na cidade medieval, ele não vai achar estranho que fulaninho nobre da cidade foi visto com uma mulher do baixo meretrício, não sei o quê. Por quê? Porque ele tá vendo aquele cara o tempo inteiro ali no prostíbulo. Então ele não vai, talvez ele não te fale isso, porque para ele aquilo não é estranho, aquilo é normal. Aquilo não chama a atenção dele, porque aquilo não tá fora. O que tá fora do normal? Tá fora do normal a menina que trabalha lá e que não apareceu. Não falou nada. Aí sim, tem um rumor de que ela foi levada por um nobre que esteve aqui e tal, que se apaixonou e não sei o quê. Talvez este seja o elemento. E aí um outro elemento que eu acho que é interessante lembrar sobre quando você for falar de rumores. Os outros dois elementos são, primeiro, o rumor é uma boa ferramenta para você disseminar informações incompletas, crípticas ou mesmo erradas. Por quê? Porque é um rumor. Ele não é uma verdade. Ele não é um fato. Entendeu? Então ele pode estar sendo utilizado, ele pode ser uma informação errada. A pessoa pode estar te contando uma fofoca errada. Acontece muito. O cara ouviu de uma pessoa que ouviu de outra pessoa e nesse telefone sem fio muda-se um nome, muda-se uma data, muda-se uma história, muda-se um detalhe, que às vezes é fundamental. Ou fulano não sabe o nome da pessoa, mas diz que um dos sacerdotes, um dos acólitos do templo fez tal coisa. Mas qual acólito? Não sei. Um Um de dos barba. É acólitos. um de barba. Eu sei que é um de Um de barba. barba. Não, um de barba. Aí vocês estão na cidade dos anões. Tipo, foda-se. Então, assim, dá para você trabalhar o rumor para você dar informações de uma maneira controlada. Você, como narrador, controla melhor aquelas informações. Você não entrega a informação inteira, você dá a informação picada. E você gerencia o que você quer que eles recebam ou eles não recebam. O que te permite, inclusive, a informação deliberadamente errada disseminada. A pessoa, assim como os jogadores podem usar o downtime para espalhar rumores específicos, sei lá, eles chegam na cidade, e enquanto eles estão se preparando para a próxima aventura, um dos personagens quer espalhar que aquele grupo que chegou na cidade, que são eles, ele quer espalhar o rumor de que eles fizeram um determinado, sei lá, mataram um monstro que eles de fato mataram, por exemplo. De que são grandes heróis, de que não sei o que, ele pode fazer isso. Pode ser esse rumor. Né? A gente não tem um bardo para ir lá na taverna cantar os nossos próprios feitos.
Espalha o rumor. Ó, ouvi falar que tem uma galera aí. Por quê? Porque às vezes isso pode ser gerar uma oferta de emprego, etc. Mas isso não impede os NPCs e o vilão de fazerem o mesmo. O vilão pode fazer o mesmo. Vocês podem chegar na cidade e o vilão ter espalhado o rumor de que um grupo de aventureiros, de mercenários, que são extremamente perigosos, que fizeram tal coisa, incluindo um cara com um olho desse jeito, um cara com uma barba, um cara, um clérigo de não sei quem, que são extremamente perigosos, estava indo para a cidade. Quando ele chega, esse rumor já circulou. E você às vezes não sabe quem foi que espalhou, quem foi que começou. Vai investigar para saber se você consegue. Então, esse é um elemento interessante. Então, assim, eu gosto de lembrar aqui, para usar o humor. Você, como narrador, pode usar o humor para dar informações incompletas, para gerir melhor a quantidade de informação que você bota na mão dos seus personagens. Esse é um ponto. Você pode utilizar o humor como ferramenta narrativa do vilão, para você disseminar um humor com informação falsa, que atrapalhe e mais do que ajude. E você pode, em última instância, tornar o processo mais difícil. Então, assim, uma sugestão que eu vou fazer mecânica nesse sentido é, se você for utilizar teste para obter informação, teste de perícia específica, seja no vampiro, né, ou, por exemplo, no D&D, você for determinar que você vai usar uma das perícias sociais, persuasão, por exemplo, para convencer as pessoas a contarem coisas que elas talvez não contassem, eu recomendo o teste secreto. Eu recomendo o teste em que o personagem não sabe qual foi o resultado que ele tirou. Você se mantenha fiel ao resultado, mas que ele não saiba. Por quê? Porque pode ser que, se ele tiver um resultado ruim, que ele tem uma falha no teste, você pode aproveitar isso para passar um rumor mentiroso. E aí você está dando uma informação errada para ele. Pode ser uma ferramenta. Eu gosto muito de usar rumores, fofocas e coisas, porque eu acabo forçando os jogadores a participar também de campanhas, de sessões de atualização, ou de atualização, de socialização, para atualizar conhecimentos, para atualizar informações. E isso é legal. Tanto que no Eras, que é o sistema meu, né, que eu uso para narrar as mesas presenciais, tem uma magia chamado Comentário Indiscreto do Bardo Louco, onde ele faz a magia nele mesmo, e ele chega em alguém e começa a falar assim: ei, Psyu, sabe o fulano? Pode ser qualquer coisa. Ele começa a criar argumento ali. Enquanto ele estiver criando argumento, todas as pessoas que escutarem ele falar e não passarem no teste vão considerá-lo uma pessoa interessante e vão baixar a guarda para se aproximar dele. E aí, o cara, qual que é a função dele? A função dele é contar uma história. Não tem tempo limite para ele contar essa história. Enquanto ele tiver argumento, ele vai enfiar o pé e vai botar o quanto de informação ele quiser, tá? Os testes que são rolados não é só para considerar, né, ouvir, considerar a atenção da magia, e também para julgar se o que o cara tá falando é verdade ou não. Então os caras começam a falar e começam a juntar gente na feira ali, ó, tem uns 3, 4 em volta dele. Aí um vai falar assim: eu não acredito que o prefeito fez um negócio desse, mas ele fez isso mesmo? O cara fez. Aí outro fala assim: não, cara, isso é mentira, isso é conversa fiada. Aí o outro vai falar assim: cara, não sei, não, é bem possível. Ou seja, não importa a veracidade. Tem gente que vai acreditar, tem gente que vai acreditar mais ou menos, tem gente que não vai acreditar em nada. Mas ele chamou a atenção das pessoas. Quando ele terminar, contou tudo que ele tinha que contar, acalmou a situação, pode ser uma situação de conflito, e ele faz isso para chamar a atenção das pessoas. Quando terminou isso, aí tem um prazo de extensão da magia. Essas pessoas vão espalhar essa conversa. Quem acreditou vai espalhar como se fosse verdade. Não, ó, e tal, não sei o quê. Quem não acreditou vai falar assim: cara, você viu o que estão falando do prefeito? Olha o absurdo. Estão falando isso, estão fazendo aquilo. E aí a pessoa pode ou não acreditar de acordo com o conhecimento que ela tem, porque é um boato. Agora, se a pessoa acreditou e alguém chega para ela e fala assim: cara, isso é conversa, moço, o prefeito ontem estava em tal lugar. Aí a pessoa fala: nossa, cara, é meu, né? Como é que eu... Olha, minha cabeça. Então, assim, ele desacredita quando confrontado com a verdade. Só que a notícia espalha de qualquer maneira. Verdade ou não, a notícia espalha. E isso você tem um elemento extremamente pesado no cenário. Essa magia não é uma magia de nível baixo.
Porque ela faz com que as informações corram livremente. E quando você começa a trabalhar com rumores, isso pode alterar a percepção dos NPCs diante dos jogadores, dos personagens jogadores, ou o contrário. Quem gosta de Coração de Cavaleiro, que foi o exemplo que a gente usou no último Papo de Mestre, né? O Arauto, que é o apresentador, o cara começa a falar o defensor das virgens italianas. O cara que passou um mês no alto da montanha contemplando uma flor para entender o significado do suspiro. Então o cara cria aquela história para quê? Para que o nome desse personagem chegue antes do personagem em si, que a informação siga. É poderosíssimo, cara. Quem tem um nome conhecido já sai na vantagem. É só você ver. Você gosta de política? Veja o que os políticos fazem. O cara chega e fala os maiores absurdos no videozinho de TikTok e de Instagram. O cara fala um monte de absurdo. Para quê? Para que as pessoas lembrem dele. Para que ele seja ali o foco da atenção. O que ele falou, muitas das vezes, nem importa mais. São apenas rumores. Mas o rumor que ele está usando é para se promover. Pensa nisso daí.